A bolsa tem batido recordes e a pergunta que não quer calar é: será que as ações vão subir mais? Agora, você tem ações e acha que a bolsa vai subir mais? Tem como lucrar mais com isso. Se você não tem ações e acha que a bolsa vai cair, tem como você lucrar também. Hoje eu e Yolanda Fordeloni, economista aqui do Econoí, que é a tradução da economia, vou traduzir o aluguel de ações e também essa estratégia. Como é que você faz para ganhar nesses dois cenários? Você com certeza já ouviu falar do aluguel de imóveis, ou então de carro, ou ainda de roupa, mas você sabia que também dá para alugar os seus investimentos, mais especificamente as suas ações? E o mecanismo não é tão diferente do que acontece nesses mercados que você já conhece. Mas antes de explicar, eu vou te explicar outra coisa que não é tão diferente assim: a maneira como a gente monetiza. A gente precisa que você nos apoie com conteúdo, então segue a gente nas redes sociais, já curte a gente no YouTube, no Instagram, em todas as redes sociais que você vê lá, Econoic brilhando, segue a gente. E por que eu digo que esse mercado não é tão diferente assim do que você conhece? A começar pelas partes envolvidas. Como no mercado de aluguel tem duas pontas e quem aluga, quem é o proprietário da ação, é chamado de doador. Ele então já tem essa ação na carteira, mas ele acredita que o mercado vai continuar subindo. Então o aluguel de ação funciona como uma maneira dele rentabilizar essa ação um pouquinho a mais enquanto ele está esperando essa valorização. Como a estratégia dele é de longo prazo, a perder de vista, ele resolve alugar esse papel enquanto ele espera essa alta. E geralmente ele se baseia numa análise fundamentalista para fazer essa projeção de alta. E como é que funciona? Ele chega na corretora e pede para a corretora colocar suas ações para alugar. Então a corretora funciona como uma intermediadora, uma espécie de imobiliária, entre aspas. Então esse doador, quando resolve colocar essa ação para alugar, ele determina algumas coisas. A começar pelo prazo. Essa ação vai ser alugada por 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. Ele também determina a taxa, 1% do valor da ação, 2%. Mas segura essa informação que eu já volto com ela para te explicar certinho como é que funciona essa taxa. Agora eu queria te contar sobre a outra ponta do negócio, que é chamada de tomadora ou tomador. Esse tomador acha que a ação vai cair, vai perder valor, geralmente baseado em uma análise grafista de curto prazo, e ele tenta de alguma maneira lucrar com isso e eu vou te explicar a estratégia dele. Mas antes você tem que entender que é o tomador dessa ação que vai pagar uma taxa de aluguel para o doador e além disso ele paga uma taxa para a B3 por esse negócio que custa 0,25% ao ano sobre o valor emprestado. Mas não pensa que é só esse tomador bater lá na porta da corretora e falar quero alugar a ação. No trabajamos com la garantia soy yo. Lembra, é igual um aluguel de imóvel, você precisa dar alguma garantia. E no caso do aluguel de ações, esse calção é chamado de margem de garantia. Serve como margem, por exemplo, um depósito que você tem lá na corretora ou mesmo títulos públicos do Tesouro Direto. Agora, quando o doador da ação ganha? O doador da ação, o dono, ele acredita que essa ação, lembra, vai subir no longo prazo e ele não pretende vender esse papel por alguns meses, anos. Ele pretende ficar com esse papel na carteira e enquanto o papel está lá se valorizando segundo as projeções dele, ele vai lucrando um pouquinho mais, porque enquanto isso ele vai recebendo essa taxa de aluguel que o tomador vai pagar para ele. Essa taxa é sempre um percentual sobre o valor total da carteira que o tomador está alugando, ou seja, se esse doador está lá colocando emprestado um lote de 100 ações a R$30, significa que ele está alugando uma carteira de R$30 mil. E esse valor que vai ser a base para calcular a taxa de aluguel. Se, por exemplo, a taxa de aluguel é de 2% ao ano, significa que esse doador vai ganhar R$60 se ele alugar essas ações durante 12 meses corridos.
Agora, como o tomador do aluguel ganha dinheiro? Se a ação cai, acontece o melhor cenário para o tomador. Na verdade, quando ele aluga o papel, ele já espera isso, essa queda, lembra? Já falei disso nesse vídeo. E sabe por quê? Vamos imaginar o cenário atual. As ações aí estão valorizadas e ele vê que algum papel está valorizado demais. Ele acha que essa ação vai cair, só que ele está fora do mercado. O que significa? Ele não tem essa ação na carteira para vendê-la. Agora, se ele aluga essa ação, ele consegue vender essa ação no mesmo dia a preço de mercado, justamente quando ele acha que a ação está valorizada. E qual que é a ideia dele? Lá na frente, no futuro, quando esse contrato acabar, ele vai recomprar essas ações no mercado, já com preço mais baixo, lembra, ele espera que a ação vai cair e devolver ao doador que alugou esse papel. Mas vamos para o cálculo que está confuso isso aí, eu sei. Vamos considerar o mesmo exemplo do tomador pegando emprestado um lote de 100 ações a R$30, ou seja, R$3.000. Ele aluga essas ações, vende no mercado no mesmo momento, então ele embolsa R$3.000 e ele paga ao doador a taxa de aluguel, que nesse caso, no exemplo que a gente tinha falado, é de 2% ou R$60. Além disso, ele vai pagar R$ 7,50 para B3. Lembra, a bolsa cobra 0,25% ao ano para realizar o negócio do aluguel. Depois de um ano, quando esse tomador tem que devolver as ações, vamos supor que essa ação caiu, de fato caiu e está valendo R$20. Ou seja, ele vai gastar R$2.000 para recomprar essas 100 ações que ele tem que devolver ao doador. O lucro do tomador, então, é a diferença entre o que ele recebeu, no caso os R$3.000, e o que ele gastou. Ele gastou, lembra, R$2.000 para recomprar essas ações, R$60 de taxa de aluguel que ele deu para o doador e R$7,50 de taxa que ele pagou para B3. Ou seja, o lucro dele, neste exemplo, ficou em R$ 932,50. Mas e se a ação subir? Se a ação subir, o tomador se dá mal. Vamos usar um exemplo em que essa ação subiu para R$40. Ele vai gastar R$4.000 para recomprar essas 100 ações, sendo que lá atrás ele ganhou R$3.000 na venda dessas ações. E além desse prejuízo de R$1.000, lembra, tem a taxa que ele pagou para o doador, a taxa da bolsa, e a gente nem colocou nessa simulação taxa de corretagem, que pode ser que ele pague aí uma bela grana também. A B3 garante o negócio, ou seja, o doador não corre o risco de perder essa ação no mercado, de não ter o dinheiro de volta, mas é por isso também que a bolsa pede garantias para o tomador, porque a ação pode subir e pode subir muito. Se a ação começar a subir muito e a margem que o tomador deu lá no começo do negócio não for suficiente, a bolsa pode inclusive pedir para esse tomador colocar mais margens de garantias, mais títulos, mais depósitos, e se lá na frente esse tomador for dar algum tipo de calote, não devolver as ações, o que a bolsa faz? Ela vende essa garantia, essa margem de garantia no mercado e devolve as ações para o doador, cobrindo assim o negócio do aluguel de ação. Agora, quanto custa o aluguel de ação? Vamos voltar lá para o exemplo do imóvel. Se você tem um apartamento e quer alugar esse apartamento por R$2.000, só que no mesmo prédio com parâmetros muito parecidos, mesma quantidade de quartos, tem vários apartamentos sendo alugados por R$1.500. Provavelmente você vai ter dificuldade para alugar o seu AP por R$2.000. No aluguel de ações não é diferente, segue a lei da oferta e da demanda, da procura e da quantidade de ações que estão ali disponíveis para aluguel naquele dia. Então, uma boa dica para você saber a taxa de aluguel da sua ação é perguntar para a corretora, a sua amiga corretora, porque ela vai saber qual que é a taxa do dia, ou ainda você pode consultar as taxas lá no site da B3, vou deixar no comentário o link direto para você consultar. Agora, o que eu quero saber disso tudo? Com essa informação desse vídeo, você pretende alugar as suas ações? Você investe no longo prazo? Você acha que é uma boa para você tentar rentabilizar um pouco mais a sua carteira num momento em que o juro está tão baixo? De novo, dá uma força pra gente, compartilha esse conteúdo com quem tem ação, com quem não tem ação, mas está pensando aí em entrar na bolsa. Segue a gente para dar aquela força. Você deve saber, né? Quanto mais seguidores a gente tem, mais a gente consegue fortalecer aqui o Economic e levar conteúdo de qualidade para você. E aqui você sabe, é sempre conhecimento, conhecimento
é sempre uma saída.